Weintraub, você me bloqueou no Twitter. Bom, eu vou desconsiderar o bloco porque eu sou seu admirador. Mesmo. Não é que eu era... Não, eu sou seu admirador. Quando vieram as nomeações do governo, a gente queria saber quem é que vai assumir Ministério A, Ministério B e tal. Eu queria saber quem é esse cara que passou pela Getúlio Vargas, pela USP, que é professor, que é escritor, que é economista. Eu passei a te admirar. Eu falei, uau, Weintraub! E lá nos meados de junho de 2020, quando você foi exonerado do cargo, teve que ir para os Estados Unidos, por causa daquela treta toda da fake news, eu pensei, poxa, será que agora que o Ministério da Educação está na mão do cara certo, será que o Bolsonaro vai abandonar esse cara? Aí o Bolsonaro surpreende a gente. Te indica em um banco, onde você passa a ganhar $258 mil por ano, cerca de 117 mil no mês. Se era para fazer fazer do limão uma limonada, pô, esse limão não tava tão azedo assim não, né? 117 mil mês, merecido pra você, como admirador, e pela atitude do presidente, de verdade. Agora, cara, você fazia parte do clã, que eu digo equipe, clã, grupo, clã, família, mas o nome popularizou. Todo bolsonarista que não sabia nem quem era Weintraub, como eu, passou a saber quem é o Weintraub, e agora, então a coisa popularizou de um jeito que dá pra você sonhar. Eu entendo você, pô, agora que eu posso vir governador, cara. Então não tem problema você ter ambição. Só toma cuidado para a ambição não ser um passo para traição. Eu até acredito que você está nesse caminho. As suas reuniões desemparelhadas com a decisão do presidente já leva a entender que já é uma ambição já extravagante. Eu vou te tirar desse plano aqui de política, vamos nós dois juntos para um campo que você domina e você gosta. Pelo menos eu penso que sim. Que é o judaísmo. Quando eu vi você se defender no Twitter, que eu vi lá as comunidades judaicas te atacando por causa de uma comparação que você fez no Twitter e tal, você disse, não, mas eu tenho um lugar de fala para falar do Holocausto porque meus avós eram lá do campo de concentração. Eu falei, caraca, o cara ainda é judeu, rapaz. E aí você tomou toda a minha admiração. Você não tá entendendo, deixa eu te explicar. Eu falo de admiração por causa disso aqui, Weintraub. Ó, tá vendo aqui? Isso aqui é meu estúdio de gravação. Eu falo de admiração por causa disso aqui. Ó, esse manto aqui, você conhece esse manto? Olha isso aqui. Aqui, ó, olha aqui. Você sabe o que está escrito aqui? Você conhece isso aqui? Seu Talit, você sabe, né? Sim. Aqui, meu chofar. Ó, que pau, eu tenho coleção, deve ter uns 60 lá em casa. Todo ano eu vou para Israel, eu estudo judaísmo, estudo a Torá, levo minhas caravanas, porque eu tenho uma empresa no setor de turismo que eu levo caravanas para Israel. Então você falou minha língua quando você disse que você é judeu. Então dentro do judaísmo você sabe exatamente o que é uma quebra de princípios, né? De paternidade, de sacerdócio, de autoridade. Eu vou arriscar levar você lá para o Novo Testamento, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, dizendo assim, todo ser humano estejais debaixo de uma autoridade superior. Jair Messias Bolsonaro. Porque toda autoridade é constituída por Deus. E aquele que não se submete à autoridade de Deus atrai para si condenação. Ah, mas você pode não estar entendendo, tá? Achando que é exagero meu com o Bolsonaro. Abraham Weintraub, não. Se ele é judeu, ele sabe do que é que eu tô falando. Ele sabe o que é a quebra do princípio no reino do Espírito. Ah, mas eu não sou messiânico, tá? Mas Jesus era judeu. Não esquece que ele era o filho de Deus, vamos só escutar ele como judeu? Em Mateus 12, 25, ele fala assim, olha, todo reino dividido, Tarcísio pra lá, Weintraub pra cá, reino dividido, contra si próprio se destrói. Toda casa dividida, toda cidade dividida, a si próprio não prospera. Você já entendeu o que vai acontecer com você, né? Se formos levar para o Antigo Testamento, lá para o universo da Torá, eu lembro de Jacó. Jacó fala com o filho dele assim, José do Egito. Sabe José, governador do Egito? Ok. Ele fala assim, ô meu filho, vai lá em Siquém e chama seus irmãos. Se eles não estiverem lá, volte para casa. Quando ele chegou em Siquém, cadê meus irmãos? Um estranho disse, olha, eu vi eles lá em Dotã. Ele foi em Dotã, mas o pai falou que era para voltar. Mas o estranho falou para ir para Dotã. O pai falou para voltar. O estranho falou para ir. Tá entendendo? O que o pai falou com você? O que teu líder falou para você? O que o presidente falou para você? O que o rei falou para você? Sim, nos tempos da Bíblia, presidente é o rei. A palavra do rei. A bênção do rei. Porque você sabe que quando ele foi para Dotã, foi lá que ele foi vendido, chicoteado, foi usado, foi feito de escravo. Ah, mas se não tivesse isso, ele também não ia lá para o Egito. Não. Se era propósito, ele ia para o Egito sem passar por isso. Era só ouvir o pai, ao invés de ouvir o estranho. Quem tem sentado com você? Ô, Weintraub, vem governador, rapaz. Não, esquece o Bolsonaro, se não apoiar, nós estamos juntos. Você tem nome. Sabe? Quem você tem escutado? O estranho ou a voz do pai? Cara, se você entender isso, eu vou te explicar melhor. Teve um cara que disse assim, ó, subirei
ao mais alto dos céus, acima das estrelas de Deus. Lá estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria o trono do Altíssimo, ele disse que seria semelhante. Mas eu quero estar lá. Ambição. Pegou? Lúcifer. Isaías 14:14. Ah, pastor, mas aí você está dizendo que o Weintraub, então, está querendo um lugar ali, um nível Bolsonaro. Não, eu não disse isso. Quem disse foi o Weintraub. Não vou atacar o Bolsonaro. Eu me pauto pela Bíblia. Davi nunca levantou a mão contra Saul. Que texto bonito, né? Tá vendo? Ele está protegendo o Bolsonaro. Não. Aqui, Davi já era ungido. Samuel foi lá, ungiu Davi na casa dele, em Belém. Só que o rei, na ocasião, era Saul. O que Weintraub está dizendo? Deus já rejeitou o Bolsonaro, porque Deus tinha rejeitado Saul. Eu sou o cara. Você está entendendo que não há mais um emparelhamento de pai e filho? Não há mais, houve uma quebra de princípio? Tanto que, mas o pai disse que quem é o Tarcísio. Não quero ouvir, não quero saber o que ele está dizendo, porque o coração já encheu. Ali eu vou elevar o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Se você não percebeu, isso se chama síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Vamos sair do plano espiritual? Vamos para o plano da matemática? Vamos. Tiro você do espiritual e vamos para a matemática. Matemática, 2 mais 2 é 4, não é? Pois é. 2 para o Tarcísio, 2 para Weintraub. Ou 3 para Tarcísio e 1 para Weintraub. O que aconteceu? Dividiu os números. Enquanto dividiu, a direita vem somando um só. Um só pensamento. É a minoria. Mas é a minoria que faz barulho no feminismo, a minoria que faz o barulho na ideologia de gênero, a minoria que faz barulho na liberação. É a minoria. Senta com alguma esquerda para você aprender sobre o princípio, porque eles têm. De unidade eles têm. Dá um pau em norte e direita. É isso que você está fazendo. Reino dividido. Cara, na boa, eu acho que você devia sentar com o presidente, ainda dá tempo, como filho pródigo. Que eu vi você reclamando muito no Twitter esses dias, viu, Weintraub? Muito. E o filho pródigo, ele reclamava. Um dia que ele parou de reclamar, ele disse assim, sabe uma coisa? Irei ter com meu pai. Direi, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. O pai fez festa, fez churrasco, arrumou uma sandália, colocou uma capa, colocou um anel. O pai recebeu. Não sei se Jair Messias Bolsonaro vai te receber desse jeito, mas pelo menos com um bom diálogo, uma boa conversa, poderia emparelhar alguma coisa fora do teu universo de ambição. O que o senhor tem em São Paulo? O que eu posso ser útil em São Paulo? Eu até penso que a nossa ministra Damares, que eu voto nela, se ela for indicada, se ela não for indicada, eu não voto, obviamente, né? Vai lá para o Amapá, já desbanca logo o Alcolumbre, ponto, legal. Nosso senador é Weintraub, lindo, mas demonstra isso, arrependimento. Porque o que você está fazendo, não me resta dúvida, você está com a síndrome de Lúcifer. Do contrário, se prepare para eu e você sentarmos os dois, com um lencinho na mão. Eu enxugando suas lágrimas e você as minhas, porque nós dois estaremos assistindo a esquerda sentar no trono de São Paulo, por causa da sua vaidade.